Paz de Jesus, meu irmão, meu amigo, você que está aqui acompanhando esse trabalho, mais um trabalho da Igreja Batista Renovada Água da Vida, que nós estamos denominando de Aprendendo com a Bíblia. É uma substituição a esse período que nós estamos sem a Escola Bíblica Dominical, então nós estamos implantando uma série de estudos, já fizemos alguns aí no Quarta Convida, e agora vamos convidar você para nos acompanhar do Aprendendo com a Bíblia. Serão uma série de estudos diversificados para que a gente não fique centralizado apenas em uma matéria, em um interesse. Então a gente vai tentar abordar alguns assuntos. Vou começar com um tema, estudando a carta de São Paulo aos Efésios. O apóstolo São Paulo escreveu várias das cartas, você conhece, você que folheia, estuda e tem o costume de ter contato com a palavra de Deus, você sabe que o apóstolo São Paulo escreveu algumas cartas, né? Algumas epístolas. Epístola é uma carta com conteúdo um pouco mais contido, e as cartas que são o tipo de livros, né? São contados como livros dentro da Bíblia, por ter um conteúdo um pouco maior. No caso aí do cânon, fechou todas as cartas como sendo livros. Por isso que você enxerga em alguns comentaristas aquele total de livros da Bíblia, 66 livros a Bíblia, né? Então vamos estudar um pouquinho, vamos comentar um pouquinho sobre a carta do apóstolo São Paulo à igreja dos Efésios, uma breve avaliação sobre esse importante assunto, essa importante epístola paulina. Da Ásia Menor, lógico, nós vamos ter aí com a nossa base suprema a Escritura Sagrada. Então, caso você queira, você pode abrir lá no Novo Testamento, na carta do apóstolo São Paulo à igreja de Efésios. Então você vai folhear, vai passar lá os evangelhos, o livro de Atos, e logo depois você começa as cartas paulinas. Nós vamos chegar então aqui à carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, onde ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Esse era o nome da cidade. Daí vem o título, né? Carta de São Paulo aos Efésios. Quem eram os Efésios? Os habitantes de Éfeso, as pessoas que estavam dentro da cidade de Éfeso. Aos fiéis em Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então essa saudação que nós conhecemos como a saudação paulina. Então da Ásia Menor, a cidade de Éfeso, ela é localizada na Ásia Menor. Então nós temos aí de bate-pronto uma localização desta cidade que hoje talvez reflita para nós a região da Turquia. A região da Turquia. Eu vou fazer um breve passeio com vocês para que a gente possa entender um pouquinho o contexto geral da carta, e a gente vai fazer alguns comentários aí nessa aula e em outras aulas que virão. Efésios. Conforme o livro de Atos, eu vou citar os textos aqui, mas eu não vou ter condições de ficar lendo todos eles, senão a aula vai ficar extensa e cansativa. Mas o livro de Atos, no capítulo 15, verso 36, e capítulo 18, verso 22, vai trazer para você uma referência dessa cidade de Éfeso, onde Paulo passou alguns dias, né, um tempo, vamos dizer assim, nessa cidade, e esse período ele é conhecido pelos estudiosos bíblicos como a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Esse termo é um termo que vem extra-bíblia, né? É um termo que ele é colocado pelos estudiosos, por aqueles que entendem cada uma das viagens de Paulo como sendo uma viagem missionária. Por que se tira a terceira viagem? Porque é a viagem descrita na Bíblia. Como eu citei em alguns outros estudos, nós não sabemos se Paulo fez outras viagens, porque nós não sabemos se tudo que Paulo fez, todas as viagens,
todas as cidades que Paulo visitou, se elas estão registradas aqui. Então nós temos carta aos Efésios, carta aos Coríntios, nós temos carta a Timóteo particular, né? Nós temos carta talvez alguns acreditem que certos escritos da carta aos Hebreus tenham sido do próprio apóstolo Paulo. Enfim, nós temos escritos de Paulo às igrejas que se encontravam na casa de Priscila, de Áquila, na casa de Tíquico, na casa de fulano. Então, às vezes isso faz parte de algumas viagens de Paulo que talvez não estejam registradas dentro da Bíblia, tá? Então, o que nós temos aqui, para nós, é a base de fé e prática. Nós não duvidamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Sempre partimos dessa matriz, desta base, né? Deste conceito. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. Agora, muita coisa, e certamente muita coisa que aconteceu envolvendo a vida de Paulo, de Jesus, de João, de Silas e de outros tantos, eu poderia até dizer que a maioria das coisas não está na Bíblia. Aqui não tem o dia a dia das pessoas. Aqui nós temos alguns fatos que trazem então a situação dessa pessoa, aqueles que envolveram, fatos que envolveram a vida desta pessoa em determinada cidade, em determinado local. Então a gente tem que tomar cuidado. Ele fala, quantas viagens Paulo fez? Quantas viagens missionárias? 3 viagens, 4 viagens? Nós não sabemos. Nós temos a base da Bíblia, mas a Bíblia certamente não traz todo o trabalho de Paulo. Às vezes Paulo ficou num lugar, e quem que garante que em determinada época, que nem na cidade de Éfeso, ele deve ter ficado por 3 anos. Quem que garante que num mês ele saiu e foi visitar uma outra localidade, ficou 15, 20 dias fazendo um trabalho numa outra localidade, fora da cidade de Éfeso, só que isso não está registrado na Bíblia. Então nós trabalhamos com aquilo que está registrado aqui. Mas dizer que Paulo fez 3 viagens, fez 4 viagens, isso nós partimos de um pressuposto, A gente se baseia na palavra, mas provavelmente Paulo deve ter tido muitas outras campanhas missionárias que não couberam, que não aprove ao escritor registrar e deixar aqui para nós. Mas voltando aqui, Paulo passou então um tempo nessa cidade, chamada de terceira viagem. Você pegar o livro de Atos, então no capítulo 19, do verso 1 até o verso 20, ele vai apontar talvez essa estada de Paulo, esse tempo que Paulo ficou em Éfeso, aproximadamente por uns 3 anos, é o tempo que ele deve ter ficado lá, baseado nesses textos bíblicos. Éfeso era a 4ª maior cidade do Império Romano e tinha como atração um belo templo dedicado a uma entidade, uma deusa chamada Diana. Em algumas outras narrativas você encontra Ártemis, que é a mesma Diana. Então esse templo está lá no capítulo 19 do livro de Atos. Esse templo que foi erguido em merecimento, em adoração ou em reconhecimento à deusa Diana, era um lugar suntuoso, muito bonito, muito belo, que é até considerado, por um tempo atrás era considerado, uma das 7 maravilhas do mundo. Não sei, hoje não há muito esse tipo de reconhecimento, porque outros monumentos, outras coisas são consideradas também maravilhas do século moderno, enfim. Mas uma pessoa que nem eu, que colecionava figurinha, aquelas figurinhas antigas, eu lembro que uma das coleções a gente tinha lá 7, eu não lembro se era 7 ou 10 maravilhas do mundo, Colosso de Rhodes, os Jardins Suspensos da Babilônia, e lá constava o templo de Diana, o templo de adoração a Diana. Mas isso apenas para dizer como era a cidade. Era uma cidade muito bem construída, tinha um anfiteatro, um lugar em que as pessoas se reuniam para expressões corporais, artes cênicas, teatrais e outros tipos de expressão cultural, já que a Éfeso era uma cidade que zelava pela cultura. Na própria apresentação do apóstolo, como ele entrega a carta, as palavras
que ele usa, você percebe que ele sabe que ele está lidando com um povo, um pessoal que tem um grau, uma capacidade um pouco melhor do que outros lugares a que Paulo se dirigiu. Então isso talvez devido à cultura que eles traziam, né, num contexto grego e de outros contextos com os quais eles viveram e agora trouxeram para Éfeso, que até então era uma cidade dominada por Roma e que dominava a época. Estou contando um pouco de história para depois nós entrarmos nos pormenores que tem mais assim a ver com a nossa parte espiritual, com o vínculo espiritual. Então esse anfiteatro comportava cerca de 20 mil pessoas que se reuniam ali para assistir às festas, às artes cênicas e outras coisas que aconteciam nesse local, nesse anfiteatro. O apóstolo de lá, de Éfeso, provavelmente deve ter escrito a primeira carta aos Coríntios, né? As cartas aos Coríntios também são controversas, porque alguns acreditam que a primeira foi a segunda, já que há uma citação paulina dizendo como já vos escrevi anteriormente, só que ele cita isso na primeira carta. Então provavelmente a primeira carta tenha sido a segunda. Por isso que eu disse que a gente não pode afirmar com certeza quantas viagens Paulo fez. Nós falamos por aquelas que nós encontramos na Bíblia. Então pela Bíblia, a terceira viagem missionária deve ter encontrado esse local em Éfeso, tá? De lá para cá, além da carta aos Coríntios, Paulo deve ter escrito também algumas outras porções em que ele depois encaminhou para outras igrejas. Conforme nós vimos, ou vamos ver novamente, a carta ela pode ser dividida, pode ter duas divisões. Se você pegar do capítulo 1 ao capítulo 3, você percebe que o apóstolo ele expõe um plano real a respeito da salvação pela graça. Então vamos abrir um parênteses aqui. Quem era Paulo? Paulo era um fariseu, Paulo era um mestre da lei, era um conhecedor da lei. Paulo era um praticante da lei, zeloso da lei. Então quando há uma conversão de Paulo, quando Paulo reconhece Cristo como Deus, Senhor, Salvador da vida dele, Paulo tem um trabalho para reconstruir aquilo que o judaísmo trazia no seu bojo das restrições da lei, né? Das restrições da lei. Há um tempo atrás nós fizemos uma série de mensagens dominicais nos nossos cultos chamada Jesus. Então nós abordamos 4 aspectos da vida de Jesus: o Jesus proclamado, aquele que viria, o Messias; o Jesus homem, Jesus humano, que viveu num corpo como o nosso. A terceira parte dessa mensagem era Jesus e os legalistas, os doutores da lei. Então Paulo ele sofre uma luta muito grande com esse povo, como Cristo também sofreu esse embate com esses caras aí, não é? Com esse pessoal aí, fariseus, escribas, zelotes, cuidadores da lei, zelosos pela lei, que achavam que pelo cuidado da lei, pela aplicação da lei, obedecendo a lei, essa seria suficiente para ter a graça da salvação. Então na carta aos Efésios, Paulo desconstrói essa visão. Ele vem aqui e ele vai falando das bênçãos espirituais em Cristo. Depois ele ora para que a igreja em Éfeso tenha essa compreensão. Ele faz uma oração, no versículo 15 do capítulo 1, ele pede a Deus que a mente, o coração dos Efésios se abram para entenderem e perceberem o conceito e a importância da salvação, não pela lei, mas pela graça obtida única e exclusivamente através de Cristo. Então ele exalta e coloca a importância da salvação na pessoa do Cristo. E a segunda parte, se é que nós podemos dividir assim, do capítulo 4 ao 6, ele vai discorrendo um pouco sobre a vida daqueles que querem seguir a Cristo. Então ele vai trabalhar a questão da unidade. Se você acompanhar capítulo 4 em diante, você vai ver a questão da unidade. Inclusive, algumas Bíblias, o subtítulo em negrito sobre o capítulo 4, traz assim a frase: a unidade da fé.
Então ele vai trabalhar o ministério dos santos, que mais tarde a gente vai ver, que ele fala, né, que Deus chamou alguns para evangelistas, para apóstolos e tal. A gente vai ver com um pouquinho mais de cuidado isso aí. Depois ele vai falar da santidade, ele exorta os cristãos a buscarem uma vida de santidade, a santidade em Cristo, não na aplicação legalista da lei. Fala um pouquinho sobre o lar, isso é muito interessante, porque na analogia que ele vai fazer entre Cristo e a igreja, ele vai pegar um pouquinho da analogia do lar. O que é o lar? O homem, a mulher e os filhos. Eu sei que a gente está vivendo um contexto diferente, de homem com homem, mulher com mulher, adoção de filhos. Eu não vou entrar nessa questão, né? Baseado na Bíblia, o homem coabita com a mulher e esta gera filhos. Homem com homem não gera filhos, mulher com mulher não gera filhos. Ah, mas podem adotar. Sim, estou falando da regra natural de qualquer ser humano. Você pode pegar qualquer ser humano, nascido na África, na América do Norte, na América do Sul, na Europa, aonde você quiser. Qualquer ser humano, ele ou é macho ou é fêmea. Então Paulo trata aqui a família como um macho, uma fêmea que podem gerar filhos. Nem sempre a mulher ou o homem, às vezes, tem a capacidade e a condição de gerar filhos. Mas esse é o óbvio pela palavra de Deus, tá? Respeito quem pensa o contrário. Não entendo, eu respeito, né? Entender eu não entendo, porque os próprios órgãos sexuais, eles definem o que eles são, o macho e a fêmea. Então eu não posso ir contra aquilo que eu vejo lá. Desculpa aqui abrir um pouquinho o vernáculo, né? Um homem pelado e uma mulher pelada. E isso eu estudei lá desde da minha época de adolescente, na escola pública. Então Paulo traz aqui, por que eu estou insistindo nisso? Porque Paulo traz uma analogia depois com a igreja, chamando a igreja de sua noiva, trazendo a igreja para si. Então, o lar cristão é uma base que Paulo vai usar também para que isso seja instrumento para uma vida de santidade, de santificação, dentro daquele conceito que ele aborda e que ele tenta instruir a igreja e os efésios, tá? Tem gente que vai falar, mas Paulo não podia falar porque ele era solteiro. Paulo era casado, ou foi casado. Isso é certo, né? Se ele não levava mulher, se ele teve filhos, é uma coisa que nós não sabemos e jamais saberemos. Pensa aquela história, né? Às vezes eu ouço gente dizendo, quando eu chegar no céu eu vou perguntar. Então você vai para outro lugar, para o céu você não vai não. No céu você não vai questionar e perguntar nada. No céu você vai para louvar, para glorificar o Cordeiro, não tem outra coisa lá. Tá? Não tem seminário não. Procura aprender aqui enquanto você está aqui no mundo, para servir aqui no mundo. Porque lá você já vai jubilado. Essa é a verdadeira posição. Então, a retórica paulina, até de uma forma como ele escreve essa carta, como eu já comentei antes, é um nível muito elevado. Ele tem uma plataforma, uma apresentação muito interessante para colocar os assuntos dentro dessa carta, porque ele, de certa maneira, ele quer alcançar, o alvo primeiro dele é alcançar a igreja de Éfeso, né? Os irmãos lá de Éfeso. Mas, lógico, a palavra ela é abrangente. Serviu para os Efésios, serviu para pessoas que mais tarde leram essas escrituras, servem para nós hoje e vão servir enquanto as pessoas estiverem aqui no corpo terreno. Então, voltando um pouquinho lá para a nossa parte dos nossos slides, Paulo estava preso em Roma. Escreveu através de Tíquico para Filemão e Colossos. Isso provavelmente entre 61 e 63 DC, né? Depois de Cristo, após Cristo. Os textos que nós usamos como apoio estão aí, os textos em Atos 18, Atos 21 e a primeira e segunda visita dele nesta cidade. Vou pegar um terceiro slide aqui para nós terminarmos essa primeira aula, falando um pouquinho mais das características da cidade. Eu li alguma coisa, né? Agora eu vou reforçar. Características da cidade de Éfeso, o terceiro slide nosso. Era uma cidade próspera e idólatra. Então tinha esse templo a Diana e Ártemis, né? Ou alguns dizem Artemis, depende muito da acentuação do grego. A saudação paulina, que era graça e paz, tanto faz. A minha saudação é a paz de Jesus.
Shalom Adonai, a paz de Jesus, a paz do Mestre, a paz do Kyrios. Tanto faz a saudação, né? Boa noite, bom dia. Tem gente que acha que se não dá graça e paz, não é renovado, tal. São bobagens, né? Isso não existe. Saudação à pessoa como você quiser. Eu prefiro a paz de Jesus. Eu acho que a paz, o príncipe da paz, está lá escrito no Antigo Testamento, tem nome. O nome dele é Jesus. Então, quando eu encontro alguém, o que é que eu desejo para essa pessoa? A paz daquele que é o dono da paz. Quem é? O príncipe da paz. Então, a paz de Jesus para você que está me ouvindo aí. Paulo fala um pouquinho sobre salvação e predestinação. O que é a predestinação? Predestinação é um certo estudo que nós temos dentro da igreja evangélica, que acredita que a pessoa ela já nasce predestinada à salvação. Alguns acham que a salvação é obtida pelas obras, é onde há o embate de Paulo e o embate de Jesus. Alguns acham que tem que guardar as regras, né? Por exemplo, não, o cara não é crente porque a forma de vestir, olha a hora que ele está fazendo, às vezes tem até um vício ainda. Então nós montamos o nosso quadradinho e já damos a nossa sentença para a pessoa. Você não é crente, porque você fuma, porque você bebe, porque você fala palavrão. Então a gente monta o quadradinho, assim que a pessoa se enquadra, quando ele está enquadrado, está dentro deste quadradinho, a gente diz, agora você é crente, né? E não sabe as atitudes interiores da pessoa. Então, a salvação, ela é graça de Deus. Eu gravei um episódio do 3 Dedos de Prosa no meu canal particular esses dias, falando um pouquinho sobre a essência da vida. E eu abordei um pouco isso aí, né? Porque quando você não encontra sentido para a vida, você fica batendo cabeça. Você vai atrás de religião, você vai atrás de dinheiro, você vai atrás de mulher, vai atrás de homem, vai atrás de pedofilia, vai atrás de jogos, baralho, não sei o que. Alguns viram religiosos, beatos de igreja, ratos de igreja. Por quê? Não entenderam a salvação divina. Então Paulo vem aqui e fala, salvação é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom é presente gratuito de Deus. Então a salvação é a predestinação. Alguns creem na predestinação. Se você entrar pelo lado da eleição, talvez você caminhe um pouco pela predestinação. A eleição é aqueles que acreditam que são eleitos por Deus e vão encontrar essa realidade durante o transcorrer da sua vida. Então é um assunto que depois a gente precisa estudar com um pouco mais de calma, e é um assunto avançado, não é aqui como a nossa ideia dessas aulas iniciais. Essas aulas iniciais que nós estamos colocando para vocês são aulas básicas que estão apresentando a carta, mas mais tarde nós podemos voltar no assunto da predestinação e da salvação pela graça da eleição. Paulo ensina a orar. No capítulo 1, no verso 15, Paulo ele fala, por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus, do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando vocês em todas as minhas orações. Então Paulo está ensinando eles, vocês devem dar graças, vocês devem lembrar dos santos, das pessoas. Ele apresenta também no comecinho do capítulo 3 a missão dele. Por incrível que pareça, Paulo teve que fazer uma autodefesa, não só em Éfeso, em outros lugares, uma autodefesa daquele que era o ministério dele, o trabalho dele. E nesse terceiro slide, o mordomo da graça divina. O que é um mordomo? O mordomo é aquele que serve, né? Então, quem é esse Paulo? Um mordomo, aquele que recebeu, através de uma revelação, os mistérios de Deus, e agora então ele quer servir. Paulo não se preocupa com título. Mais tarde a gente vai ver, na outra aula nós vamos ver a questão do título. Paulo não se preocupa com título, Paulo se preocupa com missão. O que eu tenho que fazer? Qual é a minha missão? Recebendo a revelação, o mistério de Deus, eu tenho uma missão, que é levar isso às pessoas, aos Efésios e a outros mais. Amém, meu irmão? Para não ficar muito cansativo, eu vou parar aqui a nossa primeira aula, falando então do ensino paulino, do apóstolo São Paulo na carta aos Efésios. Nós vamos retomar na próxima aula, a partir desse ponto que nós paramos aí,
falando da vida de Paulo, da missão, capítulo 3. Vamos falar um pouquinho na próxima aula a partir da família de Jesus e vamos entrar em alguns outros assuntos. Até a próxima aula. Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus.